Olá! Hoje eu vou explicar para você como transformar de milhão para bilhão, de dólar para real, questão que caiu no seletivo do IFMA para o curso técnico na forma integrada ao ensino médio. A pergunta diz assim: de acordo com o texto 1, 504 milhões de dólares equivale a cerca de 2,61 bilhões de reais. Sendo assim, é possível afirmar que a cotação do dólar em reais aproximadamente foi de letra A, 5,12, letra B, 5,24, letra C, 5,18, letra D, 5,30. O que é que eu devo fazer em primeiro lugar? Eu tenho que saber o seguinte, que 1 bilhão é igual a 1.000 milhão. O que é que eu estou querendo fazer? Eu quero transformar 504 milhões de dólares para quê? Para bilhão. Como é que eu faço para eu transformar 504 milhões de dólares para bilhão? É simples. Eu vou dividir 504 por 1.000. Observe o seguinte, o 504 é menor que o 1.000. O que é que eu faço? Eu ponho 0 e a vírgula no quociente para eu poder acrescentar o 0 ao meu dividendo. Ficou 5.040. 5.040 dividido por 1.000 é 5. 5 vezes 1.000, 5.000. 5.040 menos 5.000 vai restar 40. Observe o seguinte, o 40 é menor que o 1.000 e não tem nenhum número aqui no meu dividendo para eu colocar ao lado do meu resto. O que é que eu faço? Eu ponho 0 no meu quociente, acrescento 0 ao lado do meu resto. Fiquei com 400. 400 ainda é menor que o 1.000. Como eu já coloquei o 0 aqui no meu quociente, eu posso acrescentar outro 0 ao lado do meu resto. Ficou 4.000. 4.000 dividido por 1.000 é igual a 4. 4 vezes 1.000, 4.000. 4.000 menos 4.000 restou 0, ou seja, 504 milhões de dólares é igual a quanto? É igual a 0,504 bilhão de dólares. Por que que eu transformei de milhão de dólares para bilhão de dólares? Porque nós vamos ter que transformar de dólar para real. E o real, ele está em quê? Em bilhões. Por isso que eu também transformei o dólar para bilhão. Agora, nós vamos fazer a transformação de dólar para reais. O problema nos disse que 504 milhões, que é o mesmo que 0,504 bilhões, equivale a quantos bilhões de reais? 2,61, ou seja, 0,504 bilhões de dólares vai equivaler a 2,61 bilhões de reais. Então, aqui, $1, esqueci aqui de cortar, $1 vai corresponder a quantos reais? A X, que é o que eu quero descobrir, fazendo o produto dos meios pelo extremo, 0,504 vezes X fica 0,504x, que será igual 1 vezes 2,61, 2,61. O meu x será igual a 2,61 dividido por 0,61.
504. Para facilitar o meu cálculo, eu vou deixar tanto o meu numerador quanto o meu denominador sendo um número inteiro. Vamos fazer de conta que aqui não tivesse essa vírgula. Qual o número inteiro que vocês estão vendo? 261. Sobre... Vamos fazer de conta que aqui também vocês não estão vendo a vírgula. Qual o número inteiro que vocês estão vendo? 504. Depois disso, nós temos que observar a quantidade de casas decimais. O número que tem uma quantidade de casas decimais menor, para ele ficar com a quantidade de casas iguais, o que que nós fazemos? Completamos com zeros. Por exemplo, 2,61 tem duas casas decimais. 0,504 tem três casas decimais, ou seja, ao lado aqui em 2,61 eu vou acrescentar um zero. Para quê? Para ficar com a mesma quantidade de casas decimais que 504, ou seja, o meu numerador vai passar a ser 2.610 e o meu denominador vai ficar da mesma forma. Se aqui embaixo, no meu denominador, eu tivesse 4 casas decimais e no numerador tivesse 2 casas decimais, eu iria acrescentar o quê? 2 casas decimais para igualar. Mas, como neste caso eu tenho 2 casas decimais no numerador e 3 casas decimais no denominador, por isso que eu acrescentei um zero ao meu numerador. Agora eu tenho 2.610 dividido por 504. Eu vou fazer esta divisão aqui embaixo, 2.610 dividido por 504. Quando o meu divisor é um número alto, eu vou fazendo esta divisão por aproximação, lembrando de quê? Da tabuada de multiplicação. Eu olho para o primeiro número do meu divisor, que é o 5. Qual o número que eu multiplico por 5 que anda mais próximo do 26? O 5. Porque eu sei que 5 vezes 5 é 25, mas se eu não sei quanto é 5 vezes 504, o que que eu faço? Eu posso fazer essa continha aqui embaixo, 504 vezes 5. 5 vezes 4, 20, ponho 0, elevo 2, 5 vezes 0 é 0, baixo 2, 5 vezes 5, 25. Então, 5 vezes 504 é 2.520. Aqui eu tenho 0 menos 0 é 0, o 1 é menor que o 2. O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou pedir uma centena emprestada para transformar em dezena. Se eu tinha 6 centenas, vou emprestar 1, eu vou ficar com 5. Uma centena é o mesmo que 10 dezenas, só que eu já tinha uma dezena. 10 mais 1 é o mesmo que 11. Agora eu subtraio. 11 menos 2 fica 9. 5 menos 5 resta 0. E aqui, 2 menos 2 resta 0. Ficou 90. O 90 é menor que o 504. O que que eu faço? Eu ponho a vírgula no meu quociente e acrescento 0 ao meu resto. Fiquei com 900. Qual o número que eu multiplico por 504 que anda mais próximo de 900? O 1. Aqui ficará 900 menos 504. Observe o seguinte, o 0 é menor que o 4. Aqui eu tenho 0 na minha dezena. Neste caso, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou pedir uma centena e transformar em dezena. E depois eu vou pedir uma dezena emprestada para transformar em unidade. Se eu tinha 9 centenas e eu vou emprestar 1, eu vou ficar com 8. Uma centena é o mesmo que 10 dezenas. Só que dessas 10 dezenas eu vou ter que emprestar uma dezena para transformar em unidade. Se aqui eu tinha 10, eu vou ficar agora com quanto?
ficou 9. E uma dezena é o mesmo que quantas unidades? 10. Agora eu faço a subtração. 10 menos 4 resta 6. 9 menos 0 resta 9. 8 menos 5 resta 3. Aqui eu tenho 396. 396 é menor que 504. O que eu faço? Eu acrescento um 0 ao lado do meu resto. Fiquei com 3.960. Qual o número que eu multiplico por 504 que vai andar mais próximo de 3.960? Vai ser o 7. Eu sei que 7 vezes 5 é 35. O 8 não dá, porque 8 vezes 5 é 40. Passa. Então, aqui fica o 7. Agora, eu faço a continha. Quanto é? 504 vezes 7. 7 vezes 4 são 28. Elevo 2. 7 vezes 0 é 0, baixo 2. 7 vezes 5, 35. Ficou 3.528. Então, aqui, 3.528. O 0 é menor que o 8. O que eu vou fazer? Eu vou pedir uma dezena emprestada. Se eu tinha 6, eu vou ficar com 5. E aqui eu sei que uma dezena é igual a quantas unidades? 10. 10 menos 8 resta 2. 5 menos 2 resta 3. 9 menos 5 resta 4. Aqui eu fiquei com 432. O 432 é menor que o 504. O que eu faço? Eu acrescento um 0. Agora eu observo o seguinte: qual o número que eu multiplico por 504 que anda mais próximo de 4.320? O 8, porque eu sei que 8 vezes 5 são 40. O 9 passa. 9 vezes 5 é 45. Vamos ver quanto é 504 vezes 8. 8 vezes 4, 32, ponho 2, elevo 3. 8 vezes 0 é 0, baixo 3. 8 vezes 5, 40. Então, aqui eu encontrei 4.032. Observa o seguinte: o 0 é menor que o 2, o 2 é menor que o 3. Então, eu tenho que pedir uma centena emprestada. Como eu tinha 3, vai passar a ser 2. Uma centena é o mesmo que 10 dezenas. 10 mais 2 é igual a 12. Só que dessas 12 dezenas, dessas 12 dezenas, eu vou emprestar uma para as unidades. Então, vai ficar 11. E uma dezena é o mesmo que 10 unidades. Aqui fica 10 menos 2, 8. 11 menos 3, 8. 2 menos 0 resta 2. 4 menos 4 resta 0. Então, eu vou deixar o meu resto sendo 288. Por que eu vou deixar o meu resto sendo 288? Porque nas minhas respostas eu tenho apenas 2 casas decimais. Agora vamos para a aproximação, que aqui está dizendo que quer o valor aproximado. Então, observa o seguinte: esse 5, ele representa o quê? As unidades. Eu vou colocar o de unidade. O 1 representa os décimos, vou colocar o D minúsculo. 7, os centésimos, C de centésimo, e o 8, colocar aqui o M de milésimo. Eu vou querer arredondar para a casa dos centésimos. Como eu quero arredondar para a casa dos centésimos, eu tenho que observar o meu vizinho do lado, ou seja, vou colocar aqui um xizinho que eu tenho que observar o milésimo. Se o meu vizinho for um número maior que 5,
O que que vai acontecer com a casa que eu quero aproximar ou arredondar? Eu vou acrescentar 1/100. Neste caso aqui, ó, o milésimo é 8, é maior que 5. Então, na minha casa dos centésimos, eu tinha 7. 7 mais 1 fica quanto? 8. Ou seja, 5,178 é aproximadamente 5,18. Por quê? Porque eu acrescentei para a casa dos centésimos. Então, qual é a resposta correta? A resposta correta é a alternativa C. Então, qual é o segredo para resolver essa questão? É saber que 1 bilhão é o mesmo que 1.000 milhão. Como eu queria transformar de milhão para bilhão, eu dividi os 504 por 1.000. Em seguida, eu fiz o produto dos meios pelos extremos para quê? Para transformar de dólar para real. Se você seguir esse passo a passo que eu lhe mostrei, a partir de hoje você não terá mais dificuldades em problemas desse tipo. Compartilhe meus vídeos com o maior número possível de amigos seus no WhatsApp. Tchau, tchau!